Bem, quem está comigo aqui hoje é o Fernando Lemos, que é vice-presidente de tecnologia da Oracle para a América Latina. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, Guido. Fernando, a Oracle lança um banco de dados novo, historicamente, a cada 5 anos, em média, né? O último banco dela foi lançado em 2008. Exatamente. Agora vocês estão lançando o 12C e estão apregoando que é o melhor banco de dados, o mais revolucionário e o único que é realmente preparado para cloud, né? Fala um pouquinho dele para mim, depois a gente entra em alguns detalhes. Tá bom. O banco de dados 12C, como você disse, foram 5 anos de investimento em pesquisa e desenvolvimento da Oracle. Ele é um banco de dados revolucionário. Ele traz um conjunto de quase 500 novas funcionalidades que permitem a simplificação da tecnologia, a simplificação da gestão, diminuição dos custos operacionais. Ele é uma revolução para atender as demandas de crescimento de dados, crescimento de informações sociais, o Big Data, informações que hoje são fundamentais para as tomadas de decisões no mercado corporativo. Entendi. Vocês bateram muito forte aqui na coletiva de que existem 4 tendências de negócio hoje no mundo todo, né? Exatamente. Quer dizer, não é isso em qualquer mercado que qualquer mercado que você fala, existem essas 4 tendências. Quais são elas? As tendências que a gente está falando hoje no mercado são mobilidade, cloud, Big Data e o contexto social, a influência das redes sociais, das mídias sociais, das novas informações no mundo dos negócios. E tem uma outra que é correlacionada a essa, que a gente chama da internet das coisas, ou o machine to machine, as máquinas gerando informações para tomadas de decisão. Um celular hoje é capaz de gerar muito mais informação do que a gente podia pensar tempos atrás, quando nem existia esse tipo de mídia ou de abordagem. Então essas 4 tendências, mais essa consequência, fazem com que a gente tenha que ser capaz de atender essas demandas de mercado com uma tecnologia que seja forte, robusta, escalável e resiliente para sofrer essas pressões de uma campanha numa televisão sobre uma rede de varejo, uma mudança regulamentar no mercado de finanças, uma campanha de marketing para vendas em telefonia. Todas essas tendências influenciam diretamente os nossos clientes e a nossa tecnologia, principalmente o banco de dados, tem que ser capaz de atender essas novas demandas. Você falou em 2 coisas, celular e internet das coisas, né? Celular hoje aqui no Brasil tem mais celular que gente, né? Exatamente. No mundo não é diferente e é previsto que em 2020 você tenha 50 bilhões de dispositivos conectados, né? Exatamente. E aí você conta automóvel, geladeira, fogão, ferro de passar, quer dizer... Tudo, né? Tudo que a gente imaginar. Exatamente. Agora, uma coisa que me chamou a atenção foi o seguinte, você tem 500 novas funcionalidades nesse banco de dados, né? Obviamente a gente não vai tocar nem 1% disso, né? As principais funcionalidades hoje que realmente o teu cliente olha e fala, eu vou adquirir esse banco de dados por causa dessas funcionalidades aqui. Perfeito. Algumas delas que eu vou citar para vocês, acho que são as mais importantes. A mais importante, a chave que faz toda a diferença e que a gente pode dizer que a gente é único, é o Multi-Tenant Database, o banco de dados multilocatário. Uma única infraestrutura, um container capaz de rodar diversos bancos de dados sobre ele, e eles são os que a gente chama de locatários. Ele disponibiliza para você colocar uma empresa, uma holding, colocar vários bancos de dados dentro dessa mesma infraestrutura, desse container, ou você pôr o seu negócio na internet, no cloud, e disponibilizar vários bancos de dados dentro dessa solução. Ele faz com que você consiga otimizar a relação de uso de memória, processamento, para um nível de escalabilidade inimaginável até pouco tempo atrás. Então, uma das principais, e a diferencial desse banco, que a gente pode dizer efetivamente que a gente é o único multi-tenant database, com o Pluggable Database. A gente tem outras muito importantes que a gente pode mencionar para você, é a parte de segurança envolvida. A gente aumentou, como a gente está indo para cloud, nuvem, segurança passa a ser fundamental. Então, todo o contexto de gerenciamento de informações que vão para a nuvem, quer ela seja privada, pública ou híbrida, foi fortalecido e aumentado dentro do banco de dados. Uma das funcionalidades que a gente fala é do Redaction, que é para você mudar a informação conforme ela está sendo acessada. Se ela é acessada pelo atendente do call center, ela deve vir mascarada, ele não deve conhecer o seu número de cartão de crédito, por exemplo, completo. Mas se ela for acessada por um supervisor ou num relatório de alguém que tenha a possibilidade, ela vai ser mostrada completamente. Então, esse é um outro exemplo. Se a gente fala de cloud, não adianta ter só um banco que é escalável, eu preciso ter uma facilidade de gestão desse banco de dados. E a gente tem um conceito de Cloud Management. É uma funcionalidade nova que permite você trabalhar com um conceito também inovador da Oracle, que se chama
por exemplo, dentro das empresas internamente de banco de dados como serviço, ou Database as a Service. Isso você pode fazer na sua empresa, ou num data center externo, ou até na nuvem. Então essa é uma nova funcionalidade também que a gente coloca, que é completamente diferente do mercado. É muito simples. E ela permite também não só você gerenciar a nuvem, mas você fazer o gerenciamento de várias versões de banco de dados como se fosse um único banco de dados. Então, quando você consolida e traz para uma consolidação, que é a diferença que a gente pode fazer com essa versão, uma consolidação massiva de bancos de dados e centralizá-los, eu preciso ter facilidade de gerenciar isso tudo. Não adianta eu trazer e depois ter a mesma complexidade de gestão. Então, eu trago por uma única infraestrutura e com uma ferramental que permite eu fazer o gerenciamento de todos esses bancos como um único. Um exemplo disso é poder fazer o backup, por exemplo, do container e de todos os bancos que estão sobre ele de uma única vez. E a gente está falando de empresas no Brasil, Guido, que tem 2.000 instâncias de banco de dados. Imagina Sim. que hoje os procedimentos operacionais para fazer a gestão disso é 1 a 1. Um falha, repete todo o processo. Hoje a gente está trazendo essa novidade que você permite agregá-las todas e fazer com que esse backup seja feito de uma única vez, de uma única forma, e depois o restore do que for importante para você. Se foi um banco A ou B que falhou, é ele que você vai recuperar. Então, se a gente pudesse resumir, os grandes diferenciais dessa versão é o Multi-Tenant Database, o Cloud Control e o Cloud Management, as facilidades de gerenciamento de múltiplos como um, e o conceito de segurança envolvida no banco de dados para que ele realmente possa trazer múltiplas organizações dentro de uma empresa, dentro de um único banco de dados, ou um banco de dados indo para a nuvem pública ou para uma nuvem privada, como a gente conversou. Me corrija se eu estiver errado nessa minha observação. Eu cubro já o mercado há muito tempo, né? Cubro Oracle já há bastante tempo, eu cobri a SAN desde o começo da SAN aqui no Brasil. Sem a compra da SAN, o 12C não seria possível, né? Eu vou dizer assim, 35 anos de experiências ou mais com banco de dados, 25 anos de experiência com hardware, com SAN, mais algumas das aquisições importantes que foram feitas no mercado, por exemplo, como a BA, permitiram que todas essas inteligências de R&D que eram espalhadas, centralizadas, ficassem muito mais potentes. O banco de dados 12C nasceria sem a BA, sem a SAN, mas com elas trouxeram inovações muito interessantes. Não, eu estou dizendo como ele está concebido hoje. Ele tem uma potência muito maior de concepção por ter a associação de SAN, Oracle e BA juntos numa única visão e numa única solução. Um exemplo bem simples disso é o nosso, como você citou a SAN, eu acho que é importante a gente comentar, que é o nosso Exadata, é o nosso banco de dados, a máquina de banco de dados. Exatamente. Ela é a visão e a fusão da visão Oracle e SAN numa única visão. Ele não é um hardware comum. Muitos acham, não, você pode comprar isso de qualquer fornecedor do mercado. Como você cobra o mercado, você ouviu isso de vários fornecedores. Sim. Mas o Exadata não é uma característica comum do mercado. É uma inovação radical que a Oracle e a SAN aplicaram. Ele é um equipamento que tem capacidade de processamento, capacidade de memória, networking e storage num único lugar. Até aí tudo bem. A gente está falando de um network de 40 gigabits por segundo que também ninguém tem no mercado, mas até aí qualquer um poderia ter feito. Onde a Oracle entra, que aí sim é o diferencial, é o software preparado e especializado para rodar nesse hardware, para extrair o máximo de performance. Uma simplificação para você entender. Hoje em outros bancos, o banco de dados Oracle em outras máquinas, o que ele faz? Ele pega um arquivo do disco, leva para o servidor de banco de dados e ele procura informação e tira o result set, que é o que você precisa. Sim. Com essa nova versão do Exadata, que foi a novidade que a Oracle trouxe há 5 anos atrás, o que a gente faz? O banco de dados conversa com o storage, é um storage inteligente, que ele consegue rodar queries que chama-se Smart Scan, ele faz a busca no banco de dados e o que ele devolve para o banco de dados é só o result set que ele está procurando para o negócio. Isso é uma informação de quais são os clientes mais importantes da minha empresa, ele já traz os nomes e não o arquivo binário para buscar no banco de dados. Isso parece simples, mas faz com que a escalabilidade dessa máquina seja infinita. Eu consigo colocar cada vez mais nós e não ter a degradação de performance e de execução. Eu posso guardar gigabytes, terabytes, petabytes, exabytes, zettabytes. Essa é a brincadeira que a gente fez. E nesse contexto, a gente é o único realmente SAN e Oracle transformar esse mercado com essa versão do Exadata. Com o 12C, a gente só melhorou ainda mais tudo isso que a gente está falando. Para a gente finalizar agora, esse vídeo aqui está um pouco mais longo do que o normal, porque o lançamento é grande. Não. O lançamento é grande e é muita novidade, né? Eu queria ver agora alguns pontos com você para a gente terminar, que é o seguinte. Vamos resumir num pacotinho aqui, tá?
Quanto tempo de treinamento para o pessoal envolvido numa corporação, né? Ele vai precisar? Se vai precisar de certificação dos teus parceiros, quanto tempo demora a certificação? E se a licença, vocês vendem a licença do 12C, não vende, você migra para o 12C e aí você vai comprando, adquirindo as funcionalidades e os serviços. Tá bom. Vamos falar dessas três coisas juntos. Treinamento. Boa parte dos parceiros já foi capacitado no 12C. A gente fez um conjunto de treinamentos da força própria de trabalho da Oracle, dos funcionários, fez a capacitação dos parceiros e hoje a gente já tem gente capacitada para fazer serviços como o 12C. Existe sim um caminho de certificação e formalização de conhecimento. A Oracle sempre pregou isso, as certificações OCP e várias outras certificações de banco de dados. Vamos ter as certificações dos 12 junto com os treinamentos. E a Oracle University pode ajudar os nossos clientes e nossos funcionários e nossos parceiros a conhecer e estar certificados e preparados para trabalhar. No contexto dessas duas coisas, do treinamento e da força, existe a capacidade de migração. Você tem que fazer essas migrações, levar os clientes para essa versão. Para quem já está na versão 10 e 11, é muito simples ir para a versão 12. E ela pode fazer isso com as próprias pessoas dentro da empresa, ela pode fazer isso com parceiros ou com a própria Oracle, que tem a oferta do Migration Factory, é uma fábrica de migração que a consultoria da Oracle oferece para o mercado para ajudá-los. Então, essas três coisas fazem com que os clientes possam rapidamente adotar esse produto. Sua última pergunta foi em relação ao licenciamento. Para quem tem hoje o banco de dados, e essa é uma diferença não só de banco de dados, mas para qualquer licenciamento da Oracle, quando o cliente compra uma versão e ele mantém o suporte ativo, ele tem o direito de usar todas as versões do produto que foram lançadas daquela data que ele comprou até quando ele quiser. Então, boa parte dessas funcionalidades que a gente está falando, das 500 funcionalidades novas, estão disponíveis sem custo adicional. O custo é de você fazer a migração e implantação da nova versão. A versão que a gente está colocando adicional, que tem uma opção nesse banco de dados que não tinha na outra, é o Multi-Tenant. O Pluggable Database é uma opção que o cliente tem que adquirir para poder usar o banco de dados na versão multi-inquilinos. Então, se ele quiser sair da 10, 11 e ir para 12, não tem custo adicional para usar sem container. No modelo de container, que traz a plugabilidade e a portabilidade do banco de dados, aí ele tem o custo de adição da opção de multi-tenant. Somente isso que tem de diferença em relação a custos e essa é a novidade que a gente tem para o mercado. Tá ok, Fernando. Eu agradeço bastante a tua agenda. A tua agenda ela é concorrida, eu sei disso. Você dispensou esses minutos para mim aqui. Eu te agradeço bastante. E a gente volta a falar mais para frente aí quando tiver alguma outra novidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Guido.